Fala pessoal, estamos aqui para a nossa tradicional discussão de tema, né? Começamos aqui e terminamos na nossa aula ao vivo. E hoje a gente vai brincar com um tema de perspectiva muito mais ligada aí à política e a questões históricas. Sim, o nosso tema tem os dois pés na história, tá? Então é muito importante a gente entender isso, para entender até o movimento político. Por quê? Qual é o nosso tema? É esse aí que vocês estão vendo, né? A ascensão do conservadorismo no mundo. Sim, o conservadorismo hoje está ascendendo no mundo. A gente vê, né, valores conservadores sendo propagados, isso em vários países. Sim? Então, por que atualmente a gente tem um fenômeno de ascensão do conservadorismo? É com isso que brincaremos. E a nossa análise não vai fugir da história, porque isso é histórico. Sim? Mas antes de qualquer coisa, antes de começarmos, vamos entender o que a gente fala aí por conservadorismo? O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, vou grifando algumas palavras, como a família, a comunidade local, a religião, além de usos, costumes, tradições e convenções ligados a essa comunidade local, hein? Certo? O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade de instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas. Vou grifar com uma outra cor? Logo, logo vocês vão entender por que das diferenças. Mas é importante entender que o conservadorismo não é um conjunto de ideias políticas definidas, pois valores conservadores variam enormemente de acordo com lugares e com o tempo. Acho que isso não surpreende ninguém, né? Porque a tradição, o tradicionalismo está ligado a um determinado lugar, a um determinado povo, a um determinado tempo. Por isso que os valores conservadores variam também, certo? Os valores conservadores do Brasil do século XXI são diferentes dos valores conservadores da Europa, restringir mais ainda, do Reino Unido no século XIX, que são diferentes dos valores conservadores do Oriente Médio no século XVII, entendeu? E aqui ele cita como exemplo, olha só, por exemplo, conservadores chineses, indianos, russos, africanos, latino-americanos e europeus podem defender conjuntos de ideias e valores bastante diferentes, mas que estão sempre de acordo com as tradições das suas respectivas sociedades. Por que grifei de cores diferentes, né? Porque aqui eu tenho termos que podem servir como sinônimos. De conservador, eu posso falar em tradicional, conservadorismo, tradicionalismo, manutenção de instituições sociais, continuidade e estabilidade das instituições sociais. Tudo isso está no mesmo campo semântico, ou seja, no mesmo universo de sentido da palavra conservadorismo. Isso é legal, gente, porque aqui eu tenho, principalmente para quem tem dificuldades, para quem enfrenta aí o problema da repetição de palavras, aqui eu tenho várias e várias alternativas. E o oposto? Que seria o oposto do conservador? Né? Segundo o dicionário de antônimos, e segundo esse texto aqui, tá? Existe, gente, um dicionário de antônimos. Quando precisarem, chequem lá. O oposto, né, de conservadorismo, de conservador, seria progressista, seria revolucionário, seria, uma outra palavra que não aparece aqui, né, liberal, tá bom? Tudo isso eu posso usar como oposto de conservador. Tá aí nesse campo semântico, nesse universo de sentido de oposição em relação ao conservador, em relação ao conservadorismo. Tudo bem? Esse esquema aqui, nesse monte de setinhas aí, saindo de lugares, indo para outros, servem para a gente ver, inclusive, essa parte dos sinônimos, que são úteis para a redação, tá? Anotem aí, façam os seus vocabulários,
certo? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai avaliar é a nossa proposta. Por quê? Aqui tem uma particularidade, aqui tem uma peculiaridade, que é, este tema não tem possibilidade de cair no universo Enem. Então, eu aproveitei que nós estamos lá naquele combinado que fizemos, né? Vamos passar outubro aí, focando mais nas estaduais, para dar esses temas que estão ligados, às vezes, só ao universo FUVEST e VUNESP, ao nosso universo estaduais. Porque este tema aqui vai mexer com conceito, ele vai mexer com valores. Quem é que é o vestibular que adora temas com conceitos, temas que mexem com valores, temas que mexem com questões históricas? Quem que adora essa perspectiva temática? Sim, ela, a FUVEST. Certo? Embora a Fundação VUNESP, né, os vestibulares da Fundação VUNESP, também possam ir para este lado. Porém, saibam, a preferência aqui é FUVEST, tá? Você escolhe qual das estaduais mais te interessa e faça no modelo que mais te interessa, tá bom? A única coisa que não vai acontecer aqui é a possibilidade de ser modelo Enem. Não tem como, é incoerente, certo? Inclusive, tem aí as instruçõezinhas, essas instruçõezinhas são as instruções da FUVEST mesmo. Lembrando, claro, pessoal que faz a prova no modelo VUNESP, o título fica sendo opcional, tá bom? Então, só uma explicação. Que este tema não vai ter aí a proposta Enem, certo? Comecemos, então? Vamos lá. Vamos brincar com a nossa coletânea primeiro. Olha só, texto 1. Em suas origens, o pensamento conservador pode ser concebido como uma atitude reativa em oposição às rápidas mudanças que se processavam nas sociedades europeias entre os séculos XVIII e XIX, provocadas por movimentos revolucionários burgueses. As revoluções burguesas, isso é histórico, hein? Provocaram a ruptura das tradições, dos costumes, dos hábitos e das crenças religiosas. Nesse contexto, enquanto uma ordem social desaba e uma nova ordem social está em construção, o conservadorismo emerge, surge aí como força ideológica e política contra-revolucionária. Em termos históricos, no entanto, é preciso considerar que os revolucionários progressistas também se tornaram conservadores, quando a sociedade capitalista ou liberal foi ameaçada por processos revolucionários populares. Aqui, a gente tem alguns elementos que, apesar de históricos, podem ser vistos na nossa realidade e já justificam um pouquinho do porquê dessa ascensão do conservadorismo no mundo. Concordam comigo que a gente também está passando por um rápido processo de mudança? E mudanças muito rápidas. Sim? O que acontece? Estamos assistindo aí hoje, como protagonistas da história, estamos assistindo aí o desabar de uma ordem social e a construção de uma nova. Só que o que acontece? E por que o conservadorismo emerge nessa situação? Porque é um contexto de incerteza. Está tudo mudando. Aí eu quero me apegar em alguma coisa que me dê uma ideia de estabilidade. Por isso que o conservadorismo surge. Ele surge num contexto, ele brota num contexto de medo, num contexto de incertezas, num contexto de angústias. E nós estamos nesse contexto, né? Estamos vendo aí hoje a crise da democracia liberal burguesa. Isso remonta lá o iluminismo, certo? É o que ele falou aqui, século XVIII, lá no iluminismo. A gente tem o modelo de Estado Nacional, que é o que temos hoje. Sim? De democracia, como temos hoje. Só que esse modelo entrou em crise. Tá? E aí, essa crise traz mudanças, traz transformações. As transformações geram ruptura da tradição, dos costumes, dos hábitos. Quer ver uma mudança que a gente nem leva em consideração e que principalmente os jovens costumam ser, inclusive, muito mais abertos a essa mudança? Olha uma ruptura da tradição.
pela tradição, pelos valores conservadores brasileiros do século XXI. Como que eu definiria uma família? Pai, mãe, crianças. Ou seja, qualquer outra configuração fora disso, né? Crianças criadas por avós, casais monoparentais, casais homossexuais, tudo isso é um romper da tradição. E para aqueles que se apegam na tradição, isso gera medo. Quando eu tenho medo, eu busco algo que me dê estabilidade. Por que o conservadorismo traz isso? Porque ele está apegado ao passado, né? Ele vai se apegar a um passado que já está consolidado. Então, eu olho para trás e falo, opa, lá me parecia melhor, mas lá me parecia mais estável, lá me parecia mais tranquilo. É isso que eu quero. Sim, o discurso conservador está muito ligado ao passado. Quer um exemplo de atualidades? Já adianto, falei para vocês, isso é um processo mundial e eu vou provar. O chefe de Estado turco, né, o Erdogan, chefe de Estado, primeiro-ministro, o Erdogan, figura famosa, ele conseguiu destaque justamente propagando um discurso de restauração, de levar a Turquia à glória que ela já teve, restaurar a glória turca. Consegue perceber que o discurso está apegado a um passado? Por quê? Porque agora o presente e o futuro geram medo. É tudo muito rápido, eu não sei o que vai acontecer. Certo? Então eu me apego a essas questões do passado. Sim, o conservadorismo está muito ligado a isso. Certo? Vamos para o texto 2. A conversa é ampla e a onda conservadora é um fenômeno mundial. Já pode usar esse nome, tá? Já está entrando nos artigos periódicos, históricos, como onda conservadora. Essa que estamos. É um fenômeno mundial, mas que apresenta particularidades que tornam quase impossíveis uma generalização. São centenas de mariposinhas girando em volta de uma lâmpada reacionária. Estamos assistindo a um processo de fortalecimento do pensamento conservador ou do pensamento ultraconservador. A gente vê uma radicalização do processo que tem diferentes causas, né? Por quê? Porque varia de acordo com cada país, varia de acordo com as tradições, com a história de cada país. Por exemplo, na Áustria, com uma boa renda per capita, estabilidade econômica completa, ainda assim, vemos um movimento de extrema-direita, mais ligado ao risco da União Europeia, à imigração e a uma visão de sociedade bastante homogênea. Por que União Europeia? Por que imigração? A gente não viu lá na definição que o conservadorismo vai valorizar a comunidade local? Então, ela valoriza o próprio país. Não quero União Europeia. Não quero gente de outros países entrando aqui. Eu não quero imigração. Eu quero a minha comunidade local. Certo? Por isso, e olha o outro exemplo aí, conservadorismo, mundo, outro país, o Brexit, a saída lá do Reino Unido da União Europeia. Lembra do quanto isso ficou na mídia? Lembra do quanto isso foi debatido e discutido? Bom, estamos ligados a este movimento conservador. Certo? No Brasil, temos uma sociedade com sérios problemas econômicos e políticos, mas o ponto de intersecção seriam os setores sociais que se veem ameaçados por essas mudanças progressistas e optam por projetos conservadores, afirma Leonardo Alvritzer, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Olha só, o que tem em comum aqui? Conseguiu sentir, né, a sensação disso aqui que traz? O medo da quebra de uma palavrinha bonita que vocês podem usar, né? É um termo latino, status quo. O que é o status quo? E o que é o medo da quebra do status quo? Status quo significa, né, quase que literalmente, as coisas como estão. É a hora que eu quebro e que eu trago instabilidade social. O modo de vida atual está mudando. Por causa da alta velocidade, das transformações, por causa dessa migração, dessa movimentação de pessoas. Isso gera medo. Por quê? Vai quebrar as coisas como elas vinham acontecendo. Vai quebrar o status quo. Certo? As pessoas se sentem ameaçadas. Certo? Por essas mudanças progressistas.
Deixa eu fazer um parênteses importante aqui, que vale a pena, né? A gente estava lá nos nossos campos semânticos, o que eu posso associar a conservador e o que eu posso associar a progressista. Bom, em geral, os partidos, os políticos de direita são conservadores, enquanto os políticos de esquerda são mais revolucionários, certo? Essa generalização aqui, para a gente, claro, no contexto atual, a gente sabe que há variações, mas para a gente, a título de redação, também pode entrar no campo semântico. Então, você está falando de conservador, você pode falar da direita política. Você está falando de revolucionário, progressista, você pode falar da esquerda política. Tudo bem? Mas aí conceitos importantes, porque eles vão aparecer ao longo da nossa discussão. Texto 3. Movimentos de ruptura têm sido gestados há séculos. Levaram à queda do antigo regime e ao florescimento do Estado moderno, período em que se forjou a troca da obediência cega às leis religiosas pelos questionamentos da ciência à luz da razão e a formação do Estado de Direito. O que ele está falando aqui, gente? De que período histórico eu estou falando? Século das Luzes, formação do Estado de Direito. Conseguiu pensar? Fez o paralelo com a história, com o iluminismo? Período iluminista. Entretanto, adventos recentes, como a Revolução Digital, olha só o que está causando as mudanças rápidas, deram a esses movimentos ritmo e intensidade inéditos na leitura da psicanalista Viviane Mosé, doutora em filosofia pela UFRJ e diretora da Usina Pensamento. Como no Renascimento, o momento atual é difícil. Vivemos a revolução do compartilhamento. É uma explosão de trocas e possibilidades. As coisas deixaram de ser binárias, né? 2 polos apenas. Isso quebra a estrutura, além de trazer muita angústia. Está sentindo o contexto? Está sentindo o contexto de modificações muito rápidas que quebram o status quo e por isso a gente não sabe o que vai acontecer e por isso eu tenho medo e por isso eu tenho angústia. Certo? Nos momentos de desestruturação, explica Viviane, as pessoas buscam uma âncora, movidas pelo medo e pela sensação de segurança, de insegurança. Há tendência ao conservadorismo na tentativa de retornar a um modelo anterior, mas que não voltará. Por quê, né, gente? Porque o passado ficou para lá. O contexto é outro, as mudanças são outras, as pessoas são outras. Claro que você não vai voltar exatamente ao que era, mas é uma ilusão que me ajuda no momento de insegurança, no momento de medo, no momento em que eu não sei o que vai acontecer amanhã, certo? Como diz Maria Homem, que atua no Núcleo de Pesquisa de Diversitas da USP e possui experiência nas áreas de psicanálise, cultura e estética, há uma tendência em recusar o presente considerado caótico, maluco, deturpado e corrupto. Certo? Esse presente caótico, maluco, deturpado e corrupto é aquilo que causa medo. E aí, como eu não sei o que vai acontecer, eu me apego no passado. Entendeu a relação? Quer ver isso na prática? Faz um teste. Nós estamos num contexto de angústia também. E já esteve pior, né? Lá no meio da pandemia, abril, maio, junho, em que a gente não sabia o que ia acontecer. Se lá em abril, maio, junho, ou se até agora eu perguntar para vocês, gente, e aí? Se tivesse que viver esse ano de novo, viveria ou preferiria 2019? Preferia continuar aqui nesse contexto de incerteza ou preferiria estar em 2019? Bom, eu fiz esse teste com algumas pessoas. A maioria, não todas, obviamente, mas a maioria me respondeu, acho que 2019 foi melhor. Olha o apego ao passado. Olha parece que o passado foi melhor. Mas faz uma reflexão fria e calculada. Foi tão melhor assim? Ou também foi um ano complicado? Porque pode ter sido um ano complicado, mas como a gente está num contexto de angústia, de incerteza, parece que a complicação daquele período foi menor. Entendeu? Quem pensou, não, eu preferiria continuar vivendo aí 2020, prefiro 2020, a gente conversa em aula, me lembra,
porque aí tem uma explicação. E eu falo para vocês qual é, certo? Tranquilo? Deu para pegar o nosso contexto? Então, vamos para a nossa prévia da discussão. Bom, eu consigo avaliar a história. Quando a gente estuda a história aí cronologicamente, né? Eu consigo avaliar a história como um movimento assim, ó, de ondas. Sabe igual vocês estudam na física? Sim? Tem as cristas, tem os vales, e é só isso que eu lembro de ondas. Mas a gente consegue estudar a história por esse movimento de ondas. Então, eu tenho um movimento muito conservador. Ele vai crescendo, 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 até que ele chega no ápice. Aí ninguém aguenta mais o excesso de conservadorismo, isso acaba trazendo alguma frustração, algum medo, alguma angústia, alguma crise. Pronto, eu começo um outro movimento de maior progressismo. Certo? Um movimento progressista maior. Aí esse progressismo, né? Nem sei se esse termo existe, estou fazendo um neologismo. Esse movimento chega também no seu limite. Foi progressista demais, foi revolucionário demais, assustou a população. Ou aconteceu alguma coisa aí no vale desta onda que assustou a população. Eu entro num novo movimento conservador. Até isso aqui acontecer de novo, e assim vai. Esse movimento de reação ao que vinha acontecendo antes pode ser visto na literatura também. Já pararam para pensar nisso? Que uma escola literária, geralmente, é reação à escola literária anterior? Quer ver? Um exemplo rápido, só para vocês entenderem essa onda, e eu volto para o exemplo político. Político/histórico. Quando a gente estuda barroco, lembra do barroco? Excesso de palavras, rococó, exagero, figura de linguagem, dramaticidade. Sim, isso foi tendo tanto excesso que o movimento da frente foi uma reação a ele. Qual que é o movimento da sequência do barroco? O arcadismo ou neoclassicismo. O que acontece lá? Primeiro, cortar exageros. Aqui é simples, eu vou trabalhar a pastora, o bucolismo, olha a cabra passando ali, olha o soneto, para eu não fazer um poema tão verborrágico quanto no barroco. Deixa eu metrificar isso aqui, deixa eu fazer rimas montadas, versos montados. Então, uma escola é reação à outra, uma escola literária. Acaba sendo, eu consigo avaliar a literatura nesse mesmo movimento de ondas, assim como consigo avaliar vários elementos da história. Aqui a gente está brincando só com conservadorismo, progressismo. E como que a gente vê isso na América do Sul? E vou focar talvez no nosso Brasil, que fique mais fácil de entender. Bom, vamos voltar um pouquinho no passado? Lá, em 64, eu tive, né, a ditadura militar, o golpe militar, certo? Não só no Brasil, isso foi um movimento da América do Sul. Sim? Eu tive antes movimentos muito fortes ligados aí à esquerda política, e aí como reação, isso chegou no seu limite, eu tive a ditadura militar, conservadorismo. Né? Esse movimento conservador, acompanha a setinha aqui embaixo, para a gente ver no formatinho de ondas. Esse movimento conservador foi ficando muito rígido, muito rígido, muito rígido. De repente, ele começou a perder forças. Por quê? Porque ele estabilizou, chegou no limite dele, certo? Excesso de controle, excesso de repressão, excesso de começo ali, né, da crise econômica. A população não aguenta mais tudo isso. Pronto, chegou no limite. E aí o que começa? Começa um outro movimento de ascensão, né? A nossa onda sobe e desce, mas começa um outro movimento de ascensão da esquerda. Até a gente chegar aqui no limite. Qual que foi o limite? Bom, a gente teve várias crises nas lideranças de esquerda, a gente começou a sofrer um processo de crise econômica, certo? Claro, chegamos no limite de novo. E aí? Aí, nesse contexto de medo, incerteza, crise é o período que eu tenho para a ascensão do conservadorismo novamente. A gente hoje, né, historicamente, estamos nesse lado da curva.
Em que momento da curva a gente está? Já chegamos no topo? Não chegamos no topo? Não sei, gente. Nem eu, aparentemente, nem os historiadores, nem os cientistas sociais do momento. Mas, daqui a uns 20 anos, 30 anos, quando eu estiver dando aula para os filhos de vocês, se um dia vocês quiserem aparecer na escola, a gente pode continuar discutindo esse tema, porque daqui a 30 anos a gente vai olhar para trás e vai ver uma análise do que aconteceu. É muito difícil. Isso são palavras de historiadores, tá bom? É muito difícil analisar um momento histórico enquanto ele está acontecendo. Sim? Para a gente aqui, quais foram esses movimentos? Bom, eu tenho a ditadura, lá em 64. Aí aqui eu tenho todo aquele período de redemocratização, os presidentes de redemocratização, Fernando Henrique. De repente, a gente chegou aqui no ápice da ascensão da esquerda com um negócio, gente, que as apostilas já trazem historicamente com esse nome, tá bom? Pro Brasil tem este nome, era Lula. Por que era Lula? Foram 2 mandatos inteiros e mais metade do mandato aí da Dilma, embora o mandato da Dilma já estivesse aqui, ó, no comecinho desta curva. Tá? Já estávamos enfrentando crises de liderança, crises econômicas, certo? Chegamos aí no ápice. E agora? Agora teve problema? Teve. A gente deu uma guinada conservadora, certo? Querem ver isso na América do Sul? Isso não é só Brasil. Olha só este mapa. Estão vendo aí? Mapinha 1. Claro, aqui esse mapa é bem clichê, né? Vermelho representa a esquerda, azul representa a direita. Compara o mapa de 2019 com o mapa de 2018. Sim, 2018 aí pra gente é a última eleição. Olha só como mudou. O momento ali de 2011 também tem um nome histórico, tá? Se vocês quiserem pegar o nome na história brasileira, era Lula. Na história da América do Sul, guinada à esquerda, uma virada à esquerda. Foi uma reação a um movimento extremamente conservador de ditaduras no continente também, certo? E aí, depois de todo este tempo, com todos os problemas que teve, a gente já está na nova onda conservadora. Sim? Em que momento da onda? Infelizmente, nem eu e acho que ninguém pode prever neste momento, nem os historiadores, as pessoas bem mais gabaritadas do que eu aí, acho que não podem prever. Tudo bem? Dá para ver aí? Acho que esse mapa ilustra bem o que a gente está falando até agora, né? Desse movimento. Isso é mundial, aqui está só América do Sul, mas é mundial. Já falei para vocês do Erdogan. Sim? Tem mais, gente. Falaremos sobre elas depois. E só para a gente concluir, para a gente fechar essa nossa aula gravada e deixarmos as discussões lá para aprofundarmos na aula presencial, o conservadorismo, ele se apega, ele tem um apego aos valores do passado, né? Aos valores tradicionais em relação às instituições sociais. Ele cresce em momentos de crise. Qual crise? Qualquer uma. Pode ser crise econômica? Pode, mas pode ser crise relacionada, por exemplo, à dissolução daquilo que se considerava como valor tradicional, da chegada de pessoas que não partilham desse valor tradicional, e aí estou pensando na imigração, que não partilham e que vão estar em outro território, né? Mais do que a imigração, na migração, na chegada dos refugiados, trazendo consigo a sua cultura, e tudo isso está ligado ao medo, né? Por que medo? Medo do quê? Bom, o medo do quê? Vocês já viram, né? Primeiro da crise, da quebra dos valores, mas tem muito mais medos que podem ajudar na consolidação dessa onda conservadora. Inclusive, onda conservadora, nova onda conservadora, pode ser usado já como termo histórico. Sim, já falei para vocês, os periódicos recentes aí das universidades e tal já usam esse termo, então vocês podem usar também. Fica aí a pergunta, né? Medo do quê? Que outros medos eu tenho que podem levar à ascensão do movimento conservador? E mais, que outras consequências, né? Que consequências esse movimento conservador pode trazer? Certo? Vou parando por aqui,
porque essas perguntas a gente vai responder lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Espero que estejam aí aquecidos para a discussão, porque esse tema é tema para discussão mesmo, certo? Então, nos vemos em breve, né, na nossa aula ao vivo, para aprofundarmos tudo isso aqui. Certinho? Muito obrigado, até muito breve.